Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria esse nosso encontro semanal. E esse mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que precisamos, cada dia mais, lermos as Sagradas Escrituras, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar através das Sagradas Escrituras e ter essa intimidade com a palavra de Deus. Mas, dando prosseguimento ao nosso tema sobre os anjos, hoje gostaria de falar sobre os anjos na vida da igreja. E para isso vamos ao número 334 do Catecismo da Igreja Católica, que nos diz: do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. E em nada como irmos até as Sagradas Escrituras nesse mês de setembro para confirmarmos isso que o Catecismo nos ensina. A presença dos anjos nos primórdios da igreja, logo no início da igreja, na igreja primitiva, os anjos aparecendo e falando com os apóstolos, falando com os homens de Deus. Vamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Diz a palavra. É no contexto da segunda prisão dos apóstolos. E a palavra nos diz: e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Também temos ainda, continuando aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 26 a 29, na conversão do ministro da rainha da Etiópia. Diz a palavra, Atos 8, 26 a 29. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserto. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma presença, uma visita dos anjos aos homens de Deus. Continuando, temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Muito interessante esse texto, que se fala da conversão de Cornélio, o centurião, primeiro estrangeiro a se converter. Diz a palavra, Atos 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9ª do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, o curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente aqui vai acompanhando, a presença dos anjos na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos homens tementes a Deus. Também temos ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 6 a 11. Faço questão também de ler, porque também é muito interessante para todos nós. No contexto da perseguição de Herodes, da morte de Tiago, da prisão e libertação de Pedro. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 6 a 11. Diz a palavra: ora, quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias.
Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Presença viva dos anjos no meio de nós. Os anjos servidores de Deus que caminhavam com os apóstolos no início da igreja e continuam caminhando conosco. E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 23 a 25. Diz a palavra. É no contexto de tempestade e naufrágio que Paulo, o grande Paulo, São Paulo, passou. E diz a palavra, Atos 27, de 23 a 25. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem, eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Vamos dar a uma ilha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, são a presença dos anjos na vida da igreja. Próximo vídeo, falarei dos anjos na liturgia da igreja e veremos várias orações dirigidas aos anjos, dirigidas a Deus, mas falando dos anjos. Então nós vamos ver no próximo vídeo, penso ser o último desse tema de angiologia, os anjos na liturgia da igreja. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com os amigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e as vossas famílias a bênção desse Deus rico em misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Até o próximo vídeo, meus irmãos.